Já está claro, né, por alguns embates, no Congresso, inclusive, essa renegociação recente, em curso com os estados e tal, que os lobbies atuarão. Né? Quer dizer, aqueles que têm mais a perder e que são mais organizados já estão lá. É o servidor público, o judiciário, o Ministério Público, todos lutando para manter, né, a sua parcela relativa no quinhão e não perder com o ajuste. O ajuste fiscal é assim. Né? A questão vai ser qual é vamos dizer, a determinação política do governo e sua capacidade de mobilização, de articulação, para, vamos dizer, se apoiar num anseio que acho que é da sociedade, que é nós queremos sair da crise, não queremos mais aumento da carga tributária e tem que atacar a despesa. Então, como é que o governo vai conseguir, né, se articular politicamente para enfrentar esses lobbies, né, que muitos deles há décadas se beneficiando de tratamentos especiais, específicos e tal, dentro da despesa pública, né, desde a Constituição, notoriamente. Então, esse é o jogo que acredito que vai ficar mais claro a partir do momento em que o impeachment for aprovado. Eu não acho que o fato do governo federal ser credor dos estados é um problema, na verdade isso foi uma solução vinda desde o governo Fernando Henrique, né, que colocou, no fundo, primeiro saneou as contas dos estados, porque naquele momento a gente tinha uma situação desastrosa, vários tinham problemas com suas empresas, bancos estaduais, enfim, se avançou muito nesse lado. Né? E se criou no Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, um monitoramento das contas dos estados, de seus limites de endividamento, e houve um enorme progresso até, eu diria, 2010, 2011. Infelizmente, nos últimos 4 anos, né, o que nós tivemos foi uma leniência absoluta na gestão do endividamento dos estados. Né? O Tesouro Nacional autorizou uma elevação muito forte do endividamento dos estados, que está por trás dos problemas que eles têm hoje. Né? Então, não só o arcabouço existente, né, de monitoramento dos estados não funcionou, como, vamos dizer, ainda o governo federal deu a eles um monte de gasolina para eles jogarem na fogueira em que já se encontravam. Né? Bom, isso, nessa discussão recente, mais específica do que vai ser feito com os limites de salários, enfim, primeiro tem que se reconhecer que esse leite já foi derramado. Né? Quer dizer, a situação deles já é, em muitos casos, calamitosa. É claro que há casos, estados com situação melhor, pior, enfim. Mas há que se reconhecer, em primeiro lugar, o seguinte: os limites de pessoal, que são os principais, é o principal controle que a lei de responsabilidade é um dos principais que a lei de responsabilidade fiscal estabelece para os estados, né, ela não funcionou. Então, esse acho que é o primeiro ponto que a gente tem que reconhecer. E por 2 motivos. Primeiro, porque conseguiu-se, inclusive por via judicial, subterfúgios de excluir do limite de pessoal, quer despesas de inativos, quer terceirizados, quer benefícios, auxílio moradia, auxílio, enfim. Isso, vamos dizer, mascarou aquele limite, o que realmente estava sendo computado. Esse é o primeiro ponto. Né? Vamos dizer assim, a contabilidade criativa que se estabeleceu com relação a esses limites. Mas o segundo, que talvez seja mais importante, é que, na medida em que isso se estabeleceu limites frente à Receita, e a Receita veio crescendo durante 10 anos, pelo menos, né, desde a edição da lei, os estados foram elevando suas despesas de pessoal. Né? E o que aconteceu quando a Receita caiu? Quando a Receita cai, você não pode demitir, você não pode reduzir salário. Né?
você fica pendurado numa despesa de pessoal rígida frente a uma receita que não mais existe, né? Então, esse mecanismo dos 60%, do por poder, etc., etc., ele se mostrou, como a gente diz, procíclico, né? Quer dizer, quando vai tudo bem, ele vai tudo bem. Quando vai tudo mal, vai tudo péssimo, né? Então, é isso que a gente está vivendo hoje. Então, em que pese que você desfazer essa contabilidade criativa e realmente computar nesses limites, né, o que realmente deveria, né, e dar inclusive transparência ao que realmente se gasta com o pessoal para a sociedade poder avaliar, puxa, mas o governante está de fato gastando bem o meu dinheiro, tá, o gasto de pessoal é excessivo, não é, etc. Eu acho que isso é indispensável, que a gente tenha transparência e, infelizmente, a gente está vendo na discussão, no Congresso, muita gente que está defendendo que não haja essa transparência. Então, isso é bastante ruim. Mas a gente também tem que refletir que esse mecanismo, independentemente da contabilidade criativa, ele também não funcionou a contento. Portanto, a proposta do ministro Meirelles de dizer, olha, o importante é que a gente estabeleça que essas despesas não mais crescerão acima da inflação, dentro da ótica do teto de gastos. E por quê? Porque senão, quando começar a crescer a economia de novo, abre-se novamente espaço para crescer os gastos com o pessoal, né? E pode, se você mantivê-los constantes em termos reais, quando a economia crescer, isso vai gerar uma queda da despesa de pessoal em relação à receita. Então, são duas questões, né? Uma mais ligada à transparência, mais ligada a você não... Por que eu vou excepcionalizar o poder A em detrimento do poder B, etc., né? Quer dizer que o poder executivo, onde estão gastos de saúde, educação, esse entra na lei e tem que ser restringido. O judiciário, o Ministério Público, por que eles são melhores, né? O que eles, né, contribuem, né, a mais em relação aos demais? Não deveria ser todo mundo igual? Então tem uma questão também de equidade e de transparência. Esse mecanismo da LRF, a meu ver, se mostrou, vamos dizer, insuficiente para resolver o problema. E, portanto, a solução, né, que está em negociação, vamos ver o que ocorre, de você, de fato, limitar essas despesas pela inflação, a meu ver, é mais eficaz do que esse mecanismo anterior. Os estados estão, né, muitos deles, na situação que estão, porque, ao longo do tempo, elevaram fortemente as despesas de pessoal em termos reais, né, dentro daquela lógica que a receita estava subindo. Então, isso caberia, eventualmente, você fazer uma análise um a um, quem que avançou mais ou menos, e, enfim, a gente pode... Isso são realidades, né, que são distintas de estado a estado. Agora, o fato é que você chega hoje, né, e em alguns deles a situação é calamitosa, né? Então, e os seus déficits se elevam. Quando isso ocorre para a União, o que ela faz? A União está enfrentando uma situação semelhante. As receitas estão caindo, os gastos obrigatórios são altos, o que ela faz? Ela se endivida mais e aumenta o seu déficit, né? Os estados não podem fazer isso porque eles não têm poder de endividamento, né? Então, algum alívio, né, parecia inevitável, tá? Nesse momento em que a situação deles é tão calamitosa. Então, foi negociado um alívio, tá? Mas o mais importante é que você reflita sobre o que causou esse desajuste e atue para que ele seja corrigido e não se repita no futuro. Então, é disso que a gente hoje está discutindo. Como eu disse anteriormente, o leite já está derramado, né? A questão é saber como é que a gente vai consertar essa situação e ter mecanismos institucionais mais eficazes do que aqueles que existiam, no caso a LRF, que não funcionou. Não é culpa da LRF, né? Mas o desenho que está... Não é que a LRF seja uma iniciativa errada, longe disso. Ela pode ser reformada, aprimorada, etc. Mas a gente tem uma certeza que é o seguinte: esse mecanismo não funcionou.